Talvez você nunca tenha imaginado que poderia trabalhar com teatro, e você, nossa, mas eu sei essa parte, eu sei, eu mando muito bem. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao projeto O Que é Isso Produção, do Zero Após, como elaborar um projeto teatral. Bom, dando continuidade a esse giro por todos os departamentos que nós Gente, eu travei nessa palavra. Convencionamos. Aleluia! Convencionamos a chamar em departamentos. E nesses departamentos tem pessoas especializadas que lá trabalham. E hoje eu vou dar uma visão geral do que é o departamento do visagismo. Visagismo barra caracterização, barra maquiagem. Aí tem, cada um usa um tipo de classificação, mas eu vejo como visagismo, porque o visagismo é a união de várias técnicas. No visagismo você tem a maquiagem, a coloração, a perucaria, né? Então, o visagista é a pessoa que engloba várias técnicas, não é só apenas maquiagem. A maquiagem está dentro do visagismo. Para esse departamento do visagismo, da caracterização, eu destaco aqui o profissional de maquiagem, o maquiador ou a maquiadora, que vamos colocar um termo bem básico, como é aqui a nossa proposta, que vai pintar o rosto de uma forma a colocar de uma outra maneira, de botar aquela tintura para amenizar ou defeitos, ou você mudar as características físicas. Então, o caracterizador, ele vai determinar qual é o tipo de maquiagem, que tipo de mudança que ele vai usar na sua proposta teatral. Se for uma caracterização realista, ele vai colocar uma maquiagem realista, dependendo da época que se vai abordar o espetáculo. Se for uma peça antiga, um espetáculo antigo, que vai retratar século XV, século XVI, existe um tipo de pintura característica daquela época. Então, se é uma peça realista, o caracterizador, o visagista, ele vai fazer essa pesquisa. Por que eu destaco aqui essas profissões dentro desses diversos departamentos? Talvez você nunca tenha imaginado que poderia trabalhar com teatro, e você, nossa, mas eu sei essa parte, eu mando muito bem em maquiagem, então eu posso trabalhar em teatro? Pode. Você pode entender como é que acontece em cada departamento, e você, quem sabe, entrar numa companhia teatral, ou até mesmo a ideia aqui do projeto é estimular a produzir um espetáculo teatral. Por isso que a gente faz bem básico, é bem beabá mesmo, por enquanto. Lá na frente, quando a gente dominar a técnica, a gente passa a elaborar um pouquinho mais as questões teatrais do que é produzir, principalmente aqui no Brasil. Ah, Cris, mas eu não tenho ideia do que produzir. Gente, às vezes a gente tem uma tendência de querer fazer algo mirabolante, Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Nada pessoal, tá, gente? É feio você colocar aqui. Quando eu falo de um projeto, quando eu não dou nomes, eu uso o exemplo só para ilustrar em termos didáticos, mas eu não uso os nomes. Quando é no aspecto negativo. Quando é no aspecto positivo, aí falo dou nome, endereço, e-mail, rede social, tudo isso. Então, mas nesse caso eu vou ter que contar o nome do projeto, porque eu preciso dar dar um exemplo, tá? E para vocês entenderem. Aqui no Rio de Janeiro teve uma produção que fez um musical do Ayrton Senna. Cara, Ayrton Senna, bacana, o nosso herói nacional, né, que animava as manhãs dos domingos, porque é um campeão, um batalhador, é um cara incrível. Aí eu te pergunto, cabe um musical para o Ayrton Senna? Olha, é um cara do esporte, eu não vi esse musical, tá? Por isso que
não cabe nem a julgar, a fazer uma crítica se era bom, se era bom ou se era ruim. No meu caso, desse ponto de vista, não é julgar se era bom ou não, mas é o que? É você transformar num musical, isso no meu ponto de vista, tá? Você transformar num musical um assunto que é, tá, o cara merece? Merece, mas será que um musical seria necessário para fazer? Eu não tenho a menor ideia de como é que foi esse musical. E eu realmente não tive interesse. Eu não me despertou um interesse em assistir essa produção, esse espetáculo. Então eu não vejo, por exemplo, qual o link do Ayrton Senna com um musical. É diferente, por exemplo, você fazer um musical do Roberto Carlos. Aí, maravilha. É um musical com as músicas do Roberto Carlos, com as letras, né, com a história da Jovem Guarda. Aí é fantástico, tranquilo. Então eu só não consigo entender o link. Então, mas eu não sei produzir, não sei por onde começar. Bom, você pode adaptar, você pode pegar uma história e adaptar. Que é um exemplo ótimo, se você quer entender como é que funciona essa adaptação. Pega a Ópera do Malandro, do Chico Buarque, que foi baseada na Ópera dos Três Vinténs, do Bertolt Brecht, que por sua vez foi parodiado da Ópera dos Mendigos, do John Gay. Então é uma montagem em cima de uma montagem em cima de uma montagem. Então, olha quanta coisa bacana. O Chico Buarque copiou? Não, ele não copiou. Ele se baseou, ainda deu crédito, inclusive as músicas são as mesmas melodias, só que ele trouxe para a língua portuguesa, só que trouxe para o nosso estilo. Não tenho ideia do que fazer, como eu vou começar, qual ideia que eu vou desenvolver. Por exemplo, às vezes você pode pegar uma personagem da sua cidade. Em Teresina, por exemplo, tem a Bete Cuscuz. Né? A Bete Cuscuz, se eu fosse fazer um espetáculo sobre a Bete Cuscuz, eu faria um grande cabaré, no estilo Tim Burton, trazendo a brasilidade do Gabriel Vilela, do barroco mineiro, trazendo as referências do barroco carioca, digamos assim, do Cláudio Tovar, fazer essa mistura numa forma de um musical, contando uma história com atrizes trans. Nossa, olha quanta informação, olha que coisa, né? Eu só dei um exemplo, tá, gente? Que parece que a Bete Cuscuz não gosta nem que fale que ela teve o cabaré, que ela teve uma boate, um prostíbulo, né? Então hoje eu acho que ela trabalha, ela tem um restaurante, mas é uma pessoa tem uma história dentro de uma cidade. Então no Piauí, por exemplo, né, em Teresina, se não for a Bete, então por que não trazer a história do Cabeça de Cuia? Contar essa história, ou se quiser transformar no musical, né, porque tudo transforma no musical. Não é isso, o musical ele acaba tendo essa tendência do entretenimento, porque é bonito, cortinas e luzes, tem a história, o movimento, é belíssimo. É você dar aquela espetacularidade. Mas você pode fazer um espetáculo pequenininho, um monólogo ali, um teatro pequeno, para começar, um teatro pequeno, falando de um assunto da sua cidade. Eu, por exemplo, adoraria ver um espetáculo, uma atriz de Curitiba falando da Lala Schneider. Eu tive a honra de ver a Lala Schneider fazendo um espetáculo num teatro dentro do Guaíra, Guaíra são três teatros, né? A sala grande do Guaíra, tem o Guairinha e tem uma sala pequenininha de acho que 100 e poucos lugares. E nessa salinha pequena eu vi a Lala fazendo uma comédia e ela não chegou nem a cumprimentar no final do espetáculo, porque ela saía dali e ia trocar de roupa e fazer um espetáculo, uma peça, um clássico grego, acho que é Antígona, se eu não me engano, no Teatro Guairinha. Então é sair do teatro pequenininho, correr, dar a volta, entrar no Guairinha e assistir a Lala Schneider. Ela já é falecida, a Lala é um monstro de atriz, é o nosso patrimônio nacional, uma das melhores atrizes que eu tive a honra de ver
em cena, no palco, conversar com a Lala, a nossa cultura local. E esse espetáculo não pode ficar só em Curitiba, não. Tem que rodar o mundo, né? Mostrar, hoje com a internet, quem sabe criar um espetáculo desse, começar até aí no online, pessoal de Curitiba. Isso se já não tiver, tá? Porque eu não soube ainda de um espetáculo que falasse, né, sobre a Lala Schneider ou contando a vida da Lala ou alguma coisa baseada na sua história. Então, gente, o que não falta é criatividade, é colocar a cabecinha para funcionar e trabalhar de forma bacana, de bom gosto. Por isso que a gente está aqui mostrando quem é quem dentro das áreas do teatro, para que você coloque, quando você projetar o seu espetáculo, o seu projeto, quando você formatar o seu projeto, você pensar de fato naquele profissional que entende daquele assunto. Não adianta colocar uma pessoa para fazer a iluminação, a pessoa é só eletricista. Não, o eletricista, ele é mais um profissional dentro desse departamento da iluminação que é muito mais complexo. Não é porque a pessoa entende de colocar o que é 110, 220, fazer ligação, que ela vai sair desenhando uma luz. Então, em cada departamento, em teatro, existe uma particularidade. A melhor coisa que eu sempre falo, para ser um profissional do teatro, entrar como assistente, principalmente nos departamentos técnicos, entrar como assistente é o melhor caminho. E para o ator, para a atriz, se ele quer abrir o seu mercado de trabalho, se ele quer dar trabalho, eu recomendo também começar pelo teatro. Fazer o seu espetáculo, porque você está fazendo o seu trabalho, o seu ofício e empregando várias pessoas em cada área especializada. Eu fico por aqui e amanhã a gente tem mais conteúdo sobre teatro. Peço a vocês que me ajudem a divulgar o canal, compartilhando, curtindo, se inscrevendo e dando like. E assim a gente consegue formar essa comunidade de atores, não atores, de pessoas apaixonadas pelo teatro para falar de teatro. São 365 dias de 2021 falando de teatro. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.